Meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, meus queridos amigos, de todo o Brasil, de todo o mundo, aonde quer que você se encontre. Muito obrigado, sejam bem-vindos a esses canais que tenho a honra, o prazer de trabalhar para vocês, de servir vocês. Então quero agradecer a você de todo o Brasil e de todo o mundo. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam a mim, Marcelo, ajudam a nossa família, ajudam a este trabalho. Muito obrigado, gratidão imensa, muito obrigado mesmo. Tenho palavras para agradecer. Quero também agradecer a você, meu queridão e minha queridona, que sempre nos assiste, independente do lugar, do horário, da circunstância, e você está sempre aí assistindo e acompanhando os vídeos dos dois canais, seja você lá no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, não importa, o importante é ter você. E hoje nós temos um vídeo aí, né, nessa carreira de vídeos que eu estou fazendo. Não se preocupe, porque eu devo ficar uns 5 a 10 dias sem gravar, talvez, tá? E aí vocês vão ter tempo suficiente para assistir vídeos, rever vídeos, tá bom? Mas, pessoal, eu quero agradecer aos e-mails de relatos. Vocês são demais. Vocês são demais, né? E cada e-mail bacana, o pessoal participando. Eu não respondo e-mail de relatos. Você não vai receber uma respostazinha do e-mail. Você vai receber nos vídeos um comentário, um assunto. Vamos abordar aquilo que você sente necessidade em querer ouvir uma segunda opinião, não é verdade? Além da sua, né? Então a gente fala, a gente conversa sem problemas nenhum. E hoje nesse vídeo, sem demais delongas, eu quero falar para vocês de algo que o Marcelão detesta. Eu detesto chuva. Pô, gordo, tu não é gente não, gordo. Tu é um bicho. Tu não gosta de montanha, tu não gosta de mato, você não gosta de chuva, você gosta de o quê, né? Você deve gostar do quê? Você não é gente não, você não gosta de nada, cara. Você não gosta nem de você. Tô mais ou menos por aí também. Tô custando a gostar até de mim, meu pai. Mas olha só, pessoal. Quero falar sobre chuva, né? Detesto chuva. Mas eu detesto chuva não é porque é uma implicância. Ah, já sei. Você detesta chuva, chuva é água e você não gosta de tomar banho. Então você não gosta de tomar banho. Então por isso você detesta chuva. Não, não é nada disso também. A imaginação de você está fértil demais, né? Quem não gosta de tomar banho aqui é a Fabiana, né, Fabiana? Hã? Hã? Você tá louco? Não? Não, eu gosto de tomar banho, sim. Ah, tá. Então tá bom, foi mal. Eu gosto muito de água também. Verdade, desculpa, é que eu queria dar uma trollada, entendeu, pessoal? Mas quero falar sobre chuva, né? Eu não gosto de chuva. E tem pessoas que falam, eu amo chuva. Chuva pra mim é maravilhoso. Nada melhor do que eu dormir ao som da chuva, né? Vocês sabiam que em lugar quase nenhum no universo existe chuva? Você sabia que os planetas reais alienígenas, não esse mundo holográfico, esse mundo que não é real, é um mundo fantasioso, uma projeção holográfica, uma simulação de realidade que não existe,
as coisas que tem aqui não existem, na maioria, no universo ou no cosmos. Então, não existe chuva em planetas alienígenas. Não existe chuvas nos mundos no cosmos. Não mesmo. Ô baleia, mas se não existe chuva no cosmos, então por que existe aqui? Se você for reparar no teu corpo, carnicento, eu tô brigando psicologicamente comigo mesmo aqui, entendeu? A pessoa me chamou de baleia, eu vou responder ela carnicento, né? Entendeu? Tô fazendo uma conversa psicológica, né? Então... Você não é normal, não. Acho que você bateu a cabeça no Zé Petitinho? Várias vezes. Teve uma que eu até desmaiei, sabia? Teve uma que a minha mãe me pegou minha cabeça, me mandou na parede, eu tinha 4 anos de idade. Nossa. Eu desmaiei, meu pai e ela estavam lutando com o que dentro de casa lá. Ele ficou bravo, você ficou doido, você quer matar o menino? E porque ela perdeu a paciência, ela meteu minha cabeça na parede. Eu acho que eu voltei meio desmiolado, né? Porque eu era meio surdo quando eu era criança, você sabe disso, né? Falou. Quando eu era criança, eu era meio surdo, pessoal. Eu era meio surdo, é de verdade mesmo. Eu voltei a ouvir direito lá para os 16, 17 anos. Eu fazia exame de audiometria, eu tinha uma perda considerável na audição. Eu era meio surdo. Você ia falar comigo, eu, hã? 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 Era tanto que eu comecei a fazer assim, ó. Porque eu falava assim, a pessoa falava comigo, eu senti na escola, tudo, eu nem não escutava, eu era meio surdo mesmo, de verdade, tinha exame e tudo. Você falou. Né? Aí, o que acontecia? As pessoas ficavam tão irritadas às vezes de eu falar, ô menina, você tá prestando atenção? Não, era parente, era vizinho, era pessoas estranhas no trabalho, né? E aí as pessoas ficavam meio nervosas comigo, né? Impacientes, porque eu não conseguia ouvir direito, eu tinha deficiência auditiva mesmo. E aí, o que acontecia? Uma forma de eu poder me proteger era que eu passava a fazer assim, não, é verdade, verdade. Eu não entendia porra nenhuma do que estavam falando. Assim, olha, Marcelo, você não presta, você... É, verdade, eu não conseguia entender, então eu falava assim, então eu vou usar uma forma de tipo assim, né? Não, tudo bem, não, tá certo, Eu não entendia nada que a pessoa estava falando, porque as pessoas tinham mania de falar meio enrolado e falavam baixo e tinha que falar alto comigo. Aí quando mais ou menos eu dei uns 17, 18 anos, aí não sei, por cargas d'água aconteceu e restabeleceu a minha audição. E aí eu fiquei com a audição normal. Foi milagre de Deus, né? É hiper boa. Então eu acho que a sua audição é boa até demais. Não, agora eu escuto igual a águia, né? Se você soltar um peido, 1 quilômetro, opa, alguém peidou em algum lugar por aí. Tanto que quando a família vem, o ouvido tá atento, né? Não, eu consigo, eu tenho uma habilidade, eu escuto uma coisa com essa e esse aqui é outro. Eu consigo assimilar 2 tipos de informação. Eu assisti um filme aqui, eu tava assistindo um filme, é legal o filme, e ouvindo a minha mãe conversando com os parentes aqui. Então, no lado do cérebro, ele tava processando as fofocas da família. E eu queria assistir o filme. Depois, mãe, o que aconteceu lá? Por que tava falando assim? Mas você tava vendo o filme? Não, eu tava ouvindo com esse ouvido o filme e esse aqui eu tava gravando o que vocês estavam falando. Então, eu fazia múltiplas coisas. Tá umas coisas bem doidas em mim. Você não tem noção como é que eu sou. Eu sei. Eu sou um cara mais bizarro. Eu devo ser estudado. Vocês não têm noção das coisas que eu faço. Mas, beleza, continuando, né? Então, nós somos, né, compostos de quê? De que nós somos compostos? Nós somos compostos de água. 70% do nosso corpo é água. Tanto que os músculos, o músculo, a sua concepção maior é água, né? Vocês já viram aqueles bodybuilders, aqueles bração desse tamanho, né? Aquilo ali, além de ser um hormônio, aquilo ali é um músculo hiperidratado. Os caras chegam a beber 4 litros de água por dia, no mínimo.
Porque se você... 6, no mínimo, né? Então, assim, são músculos super hidratados. Então, quando nós comíamos carne, eu não sei de vocês, eu sei que tem pessoas que nos assistem que comem carne, por isso eu vou usar esse exemplo. Você vai fritar uma carne, você pode reparar, ou pergunta para alguém que eu faça, que a carne, conforme vai evaporando, vai subindo aquele vapor, não é fumaça, é vapor, a carne ela tende a diminuir. Por quê? Porque a água intramuscular, dentro dos músculos, ela vai se evaporando e ele vai diminuindo. Então, uma pessoa desidratada, ela é muito... parece que ela foi sugada, né, por alguma entidade astral. Não, porque ela está com deficiência de água no corpo. Então, quando a pessoa toma uma água, ela se sente melhor, ela se sente mais hidratada, até a pele fica melhor. Para vocês terem uma ideia, adivinha quantos litros de água eu bebo por dia, desde que eu me entendo por gente? O quê? Hã? Nenhum. Eu não bebo 1 litro de água por dia. Se beber 2 copos é muito. Eu não bebo água. É verdade. É uma coisa mais... Eu bebo água, não, Fabiana? O mais incrível, o que eu acho, é que você nunca deu um problema de renal. Porque quando a gente não toma água, eu já tive aqueles problemas sérios, você lembra que eu tive de infecção? Era muito falta de água, que eu também não sou de beber água. Então os médicos estavam sempre falando pra mim, tomar água, você tem que tomar bastante água, seu corpo tem que hidratar para os seus rins melhorar, né? E aí, eu nunca vi, eu queria te imitar, né? Não tomando água. É verdade. Pessoal, desde menino, desde criança, o dia que eu beber 1 litro de água, é milagre. Minha mãe fala assim, meu pai do céu, Marcelo tá com um entrante. Eu falo, quando eu digo água, é somando suco, refrigerante, líquido. Eu não bebo, é uma coisa que eu tenho desde criança. Desde pequenininho mesmo, minha mãe brigava comigo. Eu não bebo água, nunca bebo água, porque na realidade eu nem gosto de água. Eu nem gosto do gosto da água. Água não tem gosto, mas... água, não gosto de água. Então eu não sou de beber água. Se eu, desde criança, desde pequeno, se eu tomar 1 litro de água por dia, é um milagre. Minha mãe fala assim, nossa, Marcelo, você não toma 1 litro. Eu não bebo água quase nada. E quando eu falo água, é líquido. Você pode colocar nessa conta, refrigerante, suco, seja o que for. Lembra... E você lembra de água só quando você tá com muita sede, né? Só se eu tiver, tipo assim, o mundo tá pegando fogo, eu tô regaçando mesmo, aí dá vontade de beber água. Mas fora isso, eu nunca bebo água. É uma coisa estranha, não me faz falta, não dou infecção de urina, não dou infecção de nada. Minha pele sempre é uma pele boa, bonita. É uma coisa estranha mesmo, eu não sou de beber água. Você se auto-hidrata. Eu puxo as moléculas de água pelo ar, né? É uma coisa interessante isso daí. Nunca bebo mesmo. Então, Marcelo, quanto você bebe de líquido? Rapaz, não bebo nem 1 litro por dia. Não. Tem dia que eu nem bebo nada. Você pode achar besteira. Tô mentindo? Não, é verdade. Tem dia que eu não... Os médicos de plantão aí vai te dar Não, tudo mas eu sou paranormal, gente. Aqui é de outro mundo. Tem dia que eu não bebo nada. Tem dia que eu faço meus jejuns. Tem dia que eu só como. Eu não bebo água. Tem dia que eu não bebo nada. Nós foi viajar, a pessoa falou assim, ué, mas você lembra? Ué, Marcelo, você não bebe água, não? Você tá aqui em casa 2 dias, não vejo você beber água. Não, vai beber água, mandava eu lá beber água. Eu tomo mais. Vai lá beber água. Não, peraí, vai beber água. Você não bebe, não? Não é? Você lembra disso lá em São Paulo? Lembro. Você não bebe água? Mas ele não toma água. Eu não tomo, não. Em casa. Não lembra de tomar água, não. Eu não sou de beber água. Agora eu tomo um pouco mais do que antigamente hoje. Né? Agora o Maicon, nosso filho, bebe água igual toda hora. Igual igual um camelo, né? É. Mas
falando sobre a água, né? Mas você sabia que o camelo armazena água também e fica muito tempo sem tomar? Tem isso eu acho também, que você né? armazena aqueles 2 copos que você toma. Deve estar na minha barriga, que o copo multiplica dentro da minha barriga. Multiplica. De 2 copos deve virar 50 litros de água dentro de mim, né? Pois é, deve ser. Mas o porquê da água, né? Gente, estamos na terceira dimensão, a dimensão que não existe, o planeta que não existe. Sabe o contato extraterrestre que a humanidade quer? Nunca vai ter. Nunca terá. Igual aqueles filmes militares. Porque nem no mundo real nós estamos. Marcelo, e como que funciona esse sistema da terceira dimensão? A terceira dimensão, a não ser quando eu gravo, a garganta fica seca, Sim, porque mas as únicas horas é seco pra cacete, né? Eu tomo, eu mas bebo. aquele copo que você tomou na gravação foi o único copo que você bebeu Do no dia todo. É verdade. Mas continuando, né? Continuando. Por que que nós temos os oceanos? Devia chamar planeta água aqui, não devia? Temos os oceanos, temos os rios, temos os lagos, nós temos aí as chuvas. Por quê? Por que que nós, seres humanos, precisamos beber água? Porque nossos corpos são feitos de água, né? Uma vez eu vi um vídeo de um acidente automobilístico e a pessoa, ela se quebrou todos os seus ossos, né? Todos os seus ossos foram quebrados. E aí o pessoal da funerária lá foi pegar o corpo, parecia um saco de água. O corpo parecia que era um saco de água, era um sacão de água. Não tinha osso, não tinha firmeza, nada, então era água pura. Nossos órgãos são tudo, tem água nos nossos órgãos, nos nossos músculos, né? Nosso pulmão precisa dessa umidade do ar. O ar em si, nosso ar já tem umidade, tem água. Umidade é água. Estar úmido é ter água. Então, tudo que está ao nosso redor é água. Nós respiramos, né? Um ar que possui uma umidade que é a água entrando também. Então, você vai reparar o nosso olho, isso aqui, ó. Essa bolota aqui, ó. E é grande. E o meu olho é grande, gente. É grande. Essa bolota aqui é água, é um líquido, é um gel. O gel é o que? É água. Então tudo é água. Por que então? Você está falando demais. Água é cristal líquido, sabia? Água é cristal líquido. Então, quando eu falo do universo cristalizado, os seres alienígenas que se passam por deuses e criadores aqui, eles utilizam uma base de digamos, seria uma... Como que eu vou achar a palavra para falar para vocês? Eles utilizam uma variação de cristal em forma líquida, que trabalha em todos os lugares. Achei a palavra correta. Eles utilizam uma variação de cristal. E essa variação de cristal é criada, formulada para trabalhar na terceira dimensão. Então a terceira dimensão e os seus componentes é tudo na base dessa variação de cristal. Por isso nós temos os nossos corpos todos aquáticos, água. Tudo aqui é água. Nós temos os oceanos, nós temos os mares, nós temos as geleiras. Nossos corpos necessitam dessa hidratação que, quanto para a ciência, é a água que hidrata. Para os seres alienígenas que estão olhando o aquário, o que é esse cristal líquido que, digamos, refortalece os nossos corpos compostos por esse cristal. Então, a água é um cristal líquido. Então, a terceira dimensão, podemos dizer, para vocês terem uma ideia, nós temos a água no intrassolo. Debaixo do solo tem a água também. Então, o pessoal fura para puxar o quê? Fazer os poços artesianos para puxar a água.
temos as minas de águas que minam nas montanhas, minam nas matas, não tem água que sai do solo. Então, em todos os lugares, nós estamos rodeados de água. Tudo é água. A vida, não diz que a fonte de vida é água? Sim. A terceira dimensão, este mundo que vocês acreditam ser real e não é real, tanto que todos morrem, para vocês terem uma ideia, quando da sua formulação, criação, a água é o derivado. Para a ciência tem um outro tipo de visão, mas para os seres alienígenas, eles utilizam uma derivação de cristal. Então, somos todos nós cristais. Nossos corpos é um cristal líquido. Os mares é um cristal líquido derretido gigantesco. Então, toda a terceira dimensão é baseada em quê? Baseada no cristal líquido. Água, para a ciência, H2O. Não, para os alienígenas, uma fonte de derivação de um tipo de cristal líquido, que eles utilizaram para formular este mundo que não é real. Ele é temporário. Tanto que uma coisa tão engraçada, quando a pessoa morre, o cérebro vira água em questão de horas. Vira água. O cérebro, ele vira água. Ele vira um líquido. Então, para vocês verem que aqui é a dimensão do cristal líquido. Então, tudo é baseado aqui no cristal líquido. Então, eu fico vendo os filmes alienígenas, né? Os mundos, chovendo nos mundos, nuvens, né? Muitas nuvens que vocês veem nos céus, nem todas as nuvens são compostas pelo mesmo material. Tem nuvens que não são nuvens, tem nuvens que são ectoplasma. Tem as nuvens, que são as partículas, né, lá da evaporação da água, e tem ectoplasma no céu. Eu vou fazer uns vídeos bem interessantes diferenciando esse tipo de visão nesse contexto de você entender como funciona mais acima aqui na dimensão. Então você está entendendo que este mundo ele é baseado no cristal líquido que você chama de água. Você bebe cristal líquido. O ser alienígena, ele sabe que você está, digamos, alimentando o teu corpo baseado em cristal líquido, no cristal líquido que eles colocaram aqui, neste mundo. Então, quando você assistir uns filmes e você ver lá chovendo, neve, pessoal, este mundo ele é feito meio pelos cocos, né? O termo feito pelos cocos, foi feito pelos cocos, ele é feito mais ou menos de qualquer jeito. Tanto que nós somos os corpos, nossos corpos habitam em climas extremamente hostis para eles. Então, para vocês terem uma ideia, este mundo, todos os climas deste mundo são hostis a nós. Quando não é calor, quando não é frio, quando não é sequidão, os seres não se importaram em colocar para os humanos tridimensionais um clima, digamos, propício a essa criação deles. Então nós habitamos no mundo onde o clima deste mundo ele é extremamente hostil para nós, porque eles não tiveram, digamos, o capricho ou a preocupação com o bem-estar dessa criação, porque essa criação que somos, digamos, nós, temporariamente como tridimensionais, é uma criação criada para sofrer, para passar por, digamos, problemas, por instabilidades emocionais, psicológicas e hostis. E aí o que acontece? Nós vamos sofrer gerando ectoplasma. Então tentam fazer com que nós venhamos a, digamos, produzir o ectoplasma em todos os sentidos. Então este mundo, ele é o que? É um mundo onde o seu clima ele é hostil para aqueles que aqui habitam. Então nós estamos inseridos literalmente numa selva alienígena. Criaram justamente este mundo para o nosso caos e sofrimento. Beleza. Então até agora você entendeu, né, que as chuvas, nada mais, nada menos que isso também é dito pela ciência, elas fazem uma manutenção.
uma manutenção no planeta. Mas de forma alienígena, ela faz uma manutenção de cristal líquido, ou seja, ele é um cristal que se condensa e ele é uma forma de, digamos, ele dá aquele círculo de renovação. Então seria a manutenção para manter este mundo, digamos, dentro das características pelas quais eles foram criados, com seres, né, baseado no cristal líquido, nesse derivado que os seres alienígenas criaram e nós todos somos aqui. Tanto que quando nós morremos, nosso corpo ele se desmancha. O ser alienígena ele é composto de uma outra concepção biológica. Então ele não é composto... O ser alienígena, ele não sangra, ele não tem sangue. O ser alienígena, ele não urina, ele não defeca. Semana agora vai ter o vídeo dos alimentos. É porque eu estou esperando para soltar no momento exato e essa semana já vai dar. Mesmo que eu não faça gravações, mas já vai ter vídeos pré-gravados. E aí, conforme for as visualizações nos canais, se as visualizações alcançarem a média que eu gosto, eu vou soltar, senão eu vou esperar aumentar as visualizações. Então, para vocês mais ou menos imaginarem, né, o ser alienígena, alienígena real, ele é 100% energia. Tudo é energia. Ele não é um ser que tem sangue, ele não tem catarro. O ser alienígena, ele não solta pum, ele não faz cocô, ele não faz xixi. O ser alienígena, ele é um ser de uma outra concepção de energia e também cristal, não idêntico a nós. Nós somos, pessoal, nós somos a escória da criação. Nossos corpos, ele é uma podridão para qualquer ser alienígena. Então, seres alienígenas, eles não sangram, eles não têm excreções, eles não urinam, não defecam. O ser alienígena, ele não sente calor, ele não sente frio. Já viu aqueles filmes de super-herói, tipo o Superman, que ele vai para o espaço, ele entra no vulcão, ele não se queima, ele não sente calor. Ele vai para as geleiras, ele não sente frio, ele mergulha dentro de um lago ou um rio congelante, para ele, como se nada estivesse acontecendo. Os seres alienígenas reais, eles não sentem calor e não sentem frio. Os seres alienígenas reais, eles não têm a necessidade de se alimentar. Não possuem a necessidade, salvo alguns casos em que temos sacrifícios por reptilianos de humanos, mas o sacrifício onde eles tomam sangue e comem da carne, a concepção biológica do ser alienígena é de uma energia tão gigantesca e esmagadora que essas substâncias, ao adentrar seus corpos, seriam eliminadas instantaneamente. Então não vai para a barriga, não vai para o estômago, simplesmente seria digamos, pulverizado, seria desmaterializado na hora. Mas a energia que vem com essas substâncias, a energia, que é algo que não é visto pelos olhos tridimensionais, eles captam a energia impregnada. Então eles não bebem, digamos, sangue, comem carne, pelo fato de se alimentar. Não, isso para eles é uma coisa insignificante, pois os seus corpos possuem uma anatomia, uma biologia desconhecida à humanidade da Terra, e eles não vão falar sobre isso, não vão mostrar. Então, quando o ser alienígena ele come ou ele bebe algo, vamos pôr, temos os reptilianos densos, aqueles malevolentes que trabalham em prol, digamos, do senhor deste mundo. Então temos sacrifícios, relatos de sacrifícios de humanos, tem crianças. Essa é a casta desse tipo de ser. Então ele não vai comer, ele não vai engolir, ele não vai beber, se saciar, de forma nenhuma. Porque quando eles ingerem isso, é como se você pegasse, a energia deles é tão forte. O que acontece se você pegar, vamos supor, o vulcão, aquele calor é energia, tá? Eles falam a lava,
né? Aquilo ali é energia. Se você jogar, por exemplo, o que aconteceria se você jogasse uma maçã dentro de um vulcão? Se você jogasse, por exemplo, uma peça de carne dentro de um vulcão, quase que evapora instantaneamente. Os seres alienígenas, se eles colocarem alguma substância, a energia só do corpo deles, ao adentrar a sua boca, ela automaticamente se desintegra, porque seria uma energia, seria mais ou menos uma coisa como a energia de um raio. Um raio sequer, presta atenção, um único raio tem a energia maior do que todas as fontes de energias da Terra, criada pelo homem. Um único raio, ele tem a energia... Ah, Marcelo, com um raio, o que seria na Terra que o homem criou? Usinas hidrelétricas, usinas nucleares. Conseguiria atingir a energia, a força de um raio? Não, pode usar todo o planeta, que fontes de energias criadas por o homem não conseguem chegar na energia de um simples raio. Tamanha a fonte de energia dos raios. A força do raio, a sua energia, a concepção energética dele. Então, quando o ser põe, né? Porque tem tantos babacas na ufologia. A ufologia é um lixo, é um antro de burrice e débil mentais. Por que os débeis mentais? Porque os caras falam que o alienígena ele come humano, ele adora a carne humana, ele adora o gosto do sangue, né? Não. Estão humanizando demais os alienígenas. Os alienígenas eles não são humanos. A concepção biológica, a concepção de energia deles é outra coisa. Eles não morrem, alienígenas, eles não morrem, porque digamos que eles são uma concepção de seres desconhecidos. Então o que acontece? Quando eles fazem isso, alienígena adora símbolos, simbolismo. Seres alienígenas, tudo para eles é símbolo, simbolismo. Todos, sejam os benevolentes ou sejam aqueles que chamamos de malevolentes. Então, tudo é símbolos. Eles fazem símbolos com as mãos, eles fazem símbolos de todas as formas que vocês puderem imaginar. Então, na concepção geral, quando isso acontece, existe um simbolismo energético. Aquela energia gerada pelo ato ou impregnada, seja no sangue ou seja na carne, a energia impregnada é o que interessa a eles. É isso que eles absorvem. A energia é absorvida pelos seres alienígenas. Não precisam de se alimentar. Então tudo é, de uma certa forma, uma questão de entender as raças de outros mundos e planetas. Gente, e o que eu vejo... Pega um pouquinho de água para mim. Vou beber água, a garganta tá secando. O que eu vejo de pseudos contatados, cara que nunca viu um espírito, uma fumaça de um peido. Cara falando que viaja em nave alienígena. E tem muitos canais de vagabundos, neguinho pilantra, que quer ganhar dinheiro, que nem mesmo eles acreditam nas histórias que eles levam os seus contatados pseudos nos seus canais para fazer hangouts. E os caras é vagabundo e pilantra mesmo, de marca maior. E fica um punhado de ignorantes, oportunistas, pessoas que você vai olhar ali, são pessoas que estão se autopromovendo. São pessoas... Aqui, gente, testemunho, isso aqui é uma cena rara, viu? É uma cena rara, Fabiana? Isso aqui é uma cena rara, vocês não têm noção do que eu tô falando. Raríssimo. Até para treinar eu não bebo água. Só porque eu tô falando é que tá seco demais. Então, os seres alienígenas, você vê muitos oportunistas, gente que é vazia por dentro, que quer se autopromover, muitas pessoas interessadas em vender tal de livros, cursos,
palestras. E aí, tem muita gente falando merda, pessoas que nunca sequer viram uma fumaça de um peido e eles vão falar que tem contato com seres de outros mundos. Até aquela história do tal do Kahn é uma farsa. Até o tal do ET Kahn, nunca existiu Kahn algum nessa terra. Nunca existiu tal de ET Kahn. Nunca. Nem os seres disseram, isso nunca existiu. Isso é invenção dos humanos. Os humanos adoram inventar essas histórias para vender curso, para se promoverem, para ganharem dinheiro e viverem com esses assuntos. Então até o tal do ET Kahn que apareceu, isso nunca nem existiu. Mais uma falácia humana. Kahn é o K-A-R-A-A-N, né? O pessoal da ufologia gosta de falar do Kahn, né? Do Kahn. E tem gente que fica rico falando, né, desses alienígenas. Então temos o ET Bilu, nem precisa eu falar do ET Bilu, né? Precisa nem de eu comentar do... Procure conhecimento. Conhecimento é poder. Bilu, eu nem falo do Bilu, né? O único Bilu que eu sei é Bilu, Bilu, Bilu. Bilu, bebê, Bilu, bebê, Biluzinho, né? Fazer para meus meninos dormir. Bilu, bebê. Quando era bebezinho. E temos aí o tal do ET Kahn aí, quem é da ufologia, é mais uma saravada do cão para ganhar dinheiro. E os negros falam dos... cara, não, eu entrei na nave alienígena, era humano, o humano parece o Superman, o Clark Kent, o Kal-El. Aí entrou o alienígena, né? O alienígena não fala português e nem inglês. Nem inglês. Aí o alienígena fala pro outro assim, ó. O outro. Aí a pessoa fica, nossa, o que ele tá falando, né? Ele tá falando no outro linguajar. Aí vem o alienígena, né? Ele vem mais ou menos com um capacete parecendo isso daqui. Pode usar isso aqui? Aí ele coloca, né? O capacete. Olá, tudo bem? Esse é o capacete. 50 milhões trilingües. Aqui nós podemos falar no meu idioma. Se eu tirar o capacete, preste atenção. Viu como é que funciona na sua linguagem? Ou se eu tirar o capacete, você não conseguirá me entender. Então eu tenho um capacete tradutor multibilíngue cósmico. Aqui está gravado 200 milhões de idiomas da galáxia. Tanto que se eu tirar e coloquei, você vai me entender. Então coloque o capacete na pessoa para ela entender, o nosso tradutor. Gente, isso é do Kahn, tá? Isso é do ET Kahn. Cara, o humano é tão burro. O bicho burro. É o tal do humano, cara do céu. E aí os nego montam chácara. Os negros faz curso de meditação. O povo fica rico e o Marcelão só na bosta. Eu fico só na lama, só na fodicione. Ah, gordo, você tá com inveja, porque o povo fica rico, eu sei, nesse papo de grátis 0800 seu pros outros, você não ganha nada. Você não vende também. Eu faço uma coisa séria. Séria. E aí tem a galera, os hangouts lotam pra ouvir essas histórias de alienígena. O ser alienígena, o contato que ele vai fazer... O ser alienígena, ele tem o poder de acessar a sua mente. Todos os alienígenas, ele vai acessar o seu cérebro. Acessando o seu cérebro, ele vai verificar todo o que existe nele, a sua linguagem, o seu linguajar. Ele vai saber como se comunicar com você.
Ele pode se comunicar com você através de o quê? Ele pode se comunicar através do sentimento. O sentimento, ele é muito forte, ele é muito poderoso. O ser alienígena, ele conversa, ele faz você entendê-lo e ele te entende pelo simples fato do seu sentimento. Que ele não possui o seu sentimento, mas ele lê o que o seu sentimento significa para você. Mas ele pode acessar todo o seu complexo de informações cerebral. Para eles é uma coisa mais simples. Isso o alienígena mais pé de chinelo, mequetrefe, fajuto, escória galáctica pode fazer com os humanos tridimensional. Ele acessa e ele conversa com você. Ele faz toda uma leitura da sua capacidade psicológica, neural e se comunica com você pela telepatia. Ele não precisa abrir a boca e colocar um tradutor universal, né? Olha, eu coloquei aqui o tradutor cósmico, agora a gente pode conversar, porque o meu tradutor ele contém todas as línguas da galáxia. Ah, vai se lascar, velho. É cada fuleiragem. A ufologia, ela é um lixo, cara. A ufologia só tem picareta e sem vergonha nesse meio. E aí, né, esse negócio de capacete procura a história do Carran. Põe o capacetão, o Carran tinha que falar com o capacetão parecendo capacete de motocicleta. Gente, o alienígena, ele conversa telepaticamente. Ele sonda a sua mente, ele faz a leitura, se comunica com você. Isso todos os seres. É assim que é a comunicação alienígena com seres de outro mundo, pois eles estão numa outra esfera, digamos, dimensional e na característica psíquica inimaginável, tá? Se você for ver os relatos de contatados, você dá risada. Velho do céu. Oh, my Gradson. I love you, my Gradson. Eu gosto mais de você, my Gradson. Porque você não zomba dos humanos como a ufologia zomba. My Gradson, grazie, my Gradson. Por pelo menos não ser tão cruel com a mente dos humanos, iguais são os da ufologia. E tem canais de hangouts só para ver esse tipo de, digamos, de insanidade, né? Gente, é cada coisa que vocês ouvem que é vergonhoso. Você não sabe se a vergonha passa no crédito ou no débito. De tão vergonhoso que é. Mas continuando para a gente não desfocar. Então, a concepção do ser alienígena, ele está numa concepção maior. Como eu estava falando antes no vídeo, então se ele capta energias, apenas energias. Então, tudo para ele é um simbolismo energético. Por que eu estou falando? Porque vocês vão entender no final do vídeo o que é o título do vídeo. Beleza? Vamos lá. Então você percebeu que o ser alienígena, ele é um ser de uma outra capacidade, de um outro nível, num nível muito elevado do que a terceira dimensão. A terceira dimensão, ela é foda, cara. O humano, ele é um rocambole de carne recheado de cocô, de fezes, tá certo? E aí, nós temos as chuvas. As chuvas, eu expliquei o motivo pela qual se chove neste mundo. Aí, se você assistir um filme alienígena, tá chovendo no mundo deles, não existe isso. Os mundos alienígenas nem possuem nuvem. E eu vou explicar o porquê não possuem nuvem para vocês. Eu já disse para vocês que no espaço, no cosmos, não existe nem esse céu azulado. Eu disse para vocês que os mundos possuem uma característica noturna. É ou não é? Eu falei, pessoal, geralmente os mundos cósmicos no universo, eles possuem uma característica noturna. Porque é sábio que quem vive nas estrelas
Observe as estrelas constantemente. Esse negócio de céu azul, esse negócio de dia, noite, isso não existe. Lá eles estão em constante observação do universo, o cosmos, das estrelas, da imensidão do oceano estelar. Por quê? Porque no universo o perigo pode vir a qualquer momento de todos os lados. E um verdadeiro planeta alienígena no universo, sabendo da densidade do universo, ele está em constante vigília cósmica. Todos os planetas estão em estado de vigília cósmica. E a maioria estão repletos de o quê? Estão repletos de escudos. Escudos, os mundos alienígenas têm seus escudos. Salvo alguns que não. Mas na sua maioria possuem seus escudos. E esses escudos, observados externamente, podem ter características de o quê? Camuflagem. Então, você pode observar, um exemplo, um planeta, ele pode estar rodeado, parecendo por nuvens de tempestades. Ele pode estar parecendo estar rodeado por gases. Vai nessa não. Não cai nessa não. Eles estão vendo o céu límpido, o universo, com todas as estrelas e tudo no seu devido lugar. Eles estão vendo perfeitamente. Externamente, você pensa, poxa, aquele mundo ali é todo cheio de nuvens, gases. É uma camuflagem energética. Porque ali tem um escudo. E ninguém vai entrando naquele mundo simplesmente descendo e pousando, não. Os mundos, os planetas se protegem pelo conhecimento que o universo é denso. O universo é cheio de inimigos. Então lá eles observam as estrelas e todos os planetas têm sentinelas observando, porque no universo nós temos piratas espaciais perigosíssimos, nós temos seres, lembra dos animais que eu disse para vocês, que eu contei até aquelas histórias, né, sobre os animais, digamos, de estimação dos primordiais que adentram no universo cristalizado para consumi-lo? Lembram disso? Os planetas morrem de medo daqueles seres, ou aquela concepção de existência. Fora aqueles que eu comecei a soltar mais ou menos um pouquinho, que mais na frente a gente fala mais específico, que eu até denominei para vocês como, bactérias, protozoários, vermes galácticos, né? Que até é capaz de infectar um ser alienígena, transformando-o em um zumbi, e ele passa a ter um comportamento atípico, diferente do seu comportamento da sua raça natural. Então existem muitas coisas no universo. Então os mundos alienígenas, eles estão em constante vigília. Tem sentinelas olhando para o espaço, para o cosmos, caçando, procurando qualquer tipo de perigo para o seu mundo. Porque aqui no sétimo universo, nada é seguro. Beleza? Então nós não temos nuvens, não temos chuvas no universo, no espaço. Não temos nuvens. O que às vezes mostram são camuflagens que não existem, seria um tipo de um holograma também. Então não temos chuvas, eles não comem, eles não têm a necessidade de irrigar as suas lavouras, comer. Eles absorvem, todo ser alienígena, ele absorve energia. Energia. Que o ser
tridimensional não consegue enxergar, mas ele sim. Então eles sabem os pontos de energia que vagam pelo universo e eles fazem o quê? Eles fazem de uma certa forma, absorver essa energia. A energia vital dos seres alienígenas do terceiro universo vem dos primordiais, que é conhecido como a fonte, o todo e o criador, que são seres que vieram banidos do sexto universo. Então nós não temos chuvas. Como eu disse para vocês, que este mundo tridimensional, praticamente não existe no universo. Não que ele seja uma única exceção. Pode haver mundos parecidos neste mesmo padrão, por outros seres que usam do mesmo sistema de aprisionamento. Os mundos alienígenas, eles possuem o que poderíamos ter chamar de uma natureza estável. Seria mais ou menos para você entender climas perfeitos. Climas 100% dentro da forma operacional de estabilidade deles, dos habitantes destes mundos. Então não vamos ver ventos, não vamos ver calor, não vamos ter nada disso. Os mundos alienígenas, eles são, mundos perfeitos para os habitantes daquele mundo. Para os habitantes daquele mundo, eles são mundos perfeitos. Não é igual nós. Eu te faço uma pergunta. A Terra é um mundo perfeito para nós, humanos tridimensionais? Aqui é um lugar propício para, se nós fôssemos uma raça, legítima, seria um lugar propício para nós vivermos? A Terra é ou não é um mundo propício para a pseudo-raça humana tridimensional viver? Se você for pensar, este mundo, ele é hostil com nós mesmos. As temperaturas são inadequadas para esta raça ou essa concepção biológica, levando esta raça a sofrimento. A humanidade sofre no clima do mundo, ou nos climas do mundo. Aqui é extremamente, impróprio para a raça humana. Os mundos alienígenas. O que podemos entender, se assim você for bom para te ajudar, o que chamarmos de clima deles é perfeito para eles. Perfeito, nem 1% para cima, nem 1% para baixo. Está totalmente em harmonia com o que são eles. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, vocês viram que pode ter mundos como esse usado no mesmo sistema de aprisionamento. Pode ter. Mas eu vou dizer para você, mundos como esta Terra tridimensional, que isso nem existe. Aqui nem sequer é um planeta. Nós não habitamos num planeta legítimo. Para vocês terem uma ideia, seres alienígenas dos mais variados lugares nunca viram isso daqui. Nunca viram esses climas. Nunca viram esses climas. De chegar aqui e ver como funciona este mundo. Chuva, ser alienígena, olha e fala, o que é isso? Como isso funciona? Por que é isso? Não. Não. Então, se uma nave, aonde eu digo para vocês que as naves pousam, aonde o Marcelo sempre fala, desde o começo, quando eu comecei a falar, aonde estão os alienígenas reais? Aonde eles pousam? Aonde descem as naves? Aonde é o contato real com eles? Aonde eu sempre falo, meus amigos, nos vídeos que eu já gravei tanto. Marcelo, você fala que as naves descem no plano astral. Lá no plano astral temos as bases, temos naves, naves subindo, nave descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, alienígenas andando para todos os lados. Não é assim que eu falo que é lá no plano astral que as naves chegam?
elas não descem aqui, é lá na quarta dimensão. Porque a quarta dimensão é, porém, uma realidade. Aqui lembra da série Terra, Falso Planeta, aonde eu falo para vocês, é onde eu mostro aquele esquema daquele mapa e eu mostro as camadas da dimensão. Então, as naves alienígenas, elas descem num outro mundo, numa outra realidade que podemos chamar o mundo dos mortos. E no plano astral não se tem chuva. É denso, tem névoa, mas a névoa do plano astral não são de águas, vapores de águas, né, como nuvens, não. É ectoplasma. No plano astral, as nuvens são ectoplasmas. É escuro, às vezes tem aspecto de tempestade, nuvens escuras, mas não é a nuvem aqui da terceira dimensão, que é a nuvem composta pelas partículas, né, da evaporação da água nos oceanos, nos rios, formam as nuvens e depositam de volta essa água aqui para baixo, para o solo, ou para os rios, os lagos. Lá, aquelas nuvens ou névoas são de ectoplasma, uma outra característica, um outro, digamos, uma outra substância. No plano astral não se tem chuvas. Chuvas. O eu maior, ele não sabe o que é chuva. Os seres da dimensão do espelho, eu já disse para você, se você me acompanha, eu disse, olha, na dimensão do espelho possuem alguns pequenos lagos e pequenos rios. Muito insignificante perante a dimensão que é aquele mundo, e eu disse que a Terra original é um mundo extremamente cósmico, falando primitivo. Seria um mundo real, cósmico, mas porém num estado de primitivez, se é que essa palavra existe, se não existe, você entendeu. É um mundo extremamente primitivo, que precisa evoluir e se modificar com o tempo cósmico, que existe o tempo do universo, que não é o nosso e nem é da quarta dimensão. Então eu disse para vocês que lá, quem já assistiu os vídeos, lá na Terra original, lá não tem mares, tem alguns riozinhos ou pequenos lagos, pequeníssimos, que são utilizados para eles para poder até atravessar para cá também. Mas não tem oceanos, não tem chuva, não tem ventania, não tem nada disso. É um outro tipo de concepção de clima. Eu já disse isso para vocês. Tá nos vídeos. Beleza? Tranquilo? Então, aonde que eu vou chegar? Agora que o vídeo vai se tornar interessante. Eu tive que mostrar muitos contextos que eu já abordei durante este trabalho, falando sobre este trabalho para vocês, tá bom? O que eu queria falar para você entender o que eu vou dizer a partir de agora, eu o fiz até agora. Isso é o primeiro contexto. Vamos para um segundo contexto desse vídeo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Alienígenas, eles são acostumados com chuva? Não. Seres da dimensão do espelho são acostumados com chuvas? Não. Seres de outras dimensões ou outros lugares energéticos são acostumados com chuvas? Não. Seres, os eus maiores, são acostumados com chuvas? Não. O desencarnado, quando ele morre, ele acessa uma outra configuração consciencial, uma outra percepção. O desencarnado, se a concepção dele era A, B e C, quando ele morrer, a pessoa tridimensional morrer, e se tornar um desencarnado, um exemplo, ele não vai mais acessar ou ter a concepção ABC. Ele vai ter D, E, F.
a concepção tridimensional, ela morre junto com o corpo. A concepção tridimensional, ela morrerá junto com o corpo. Então, A, B e C não será mais a concepção dele. A concepção do desencarnado será D, E, F. Um exemplo. Isso é apenas um exemplo para o entendimento de vocês. Então, quando a pessoa morre, o estado espiritual e mental dele se torna diferente. Tanto que eu brinco, né? Eu falo, é 70 vezes potencializado. Se você é fumante de cigarro, você vai ser 70 vezes. 70 é um número, simbólico que está na classe do 7, fazendo referência ao 7º universo, que é um número de energia. Beleza, então, quando a pessoa morre, ela potencializa 70 vezes mais aquilo que ela tem aqui. Vícios com drogas, vícios com álcool, vícios com cigarro, com tabaco, vícios com pornografia, vícios da carne. O pessoal fica até doido. Mas calma que eu vou explicar o porquê que isso não vem tanto nesse contexto ainda. Então, quando o morto, ele está... Quando ele era vivo, tridimensional, ele era habituado com chuvas. Chuvas, 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 chuvas. Quando ele morre, ele perde essa percepção. Então ela passa a ser para ele uma coisa, como eu posso dizer, uma experiência não agradável. Não agradável. Beleza? E aí, o que acontece? Quando está chovendo em todos os lugares, qual que é o único lugar que a chuva não influencia, não interfere? É na sua casa, é num prédio, é numa empresa, ou aonde tem telhado, não é verdade? Ou, trazendo uma palavra mais apropriada, abrigo. O que seria um abrigo da chuva? O abrigo da chuva, ele é sua casa, ele é o seu apartamento, ele é a sua empresa, ele é a sua loja, ou ele é um lugar que tenha uma cobertura aonde a água não interage. Como interagir? Que a água caia dos céus ao solo, criando poças. Então, o que acontece? Se for qualquer tipo de ser que não é habituado com a realidade ou o universo chuvoso, que é só tridimensional, então quando se chove, e eu vou explicar para vocês, eu vou contar da minha mediunidade, algo que eu vejo desde criança. Isso desde criança. Estes seres, quando estão, porque nossa realidade, que não é real, ela é invadida constantemente por seres que não são daqui, que são invisíveis aos seus olhos. Então a terceira dimensão, eu disse no começo do vídeo, que a terceira dimensão, ela foi feita meio pelos cocos, não é? Feita de qualquer jeito. Ela foi feita mais ou menos tipo assim, tá bom desse jeito. Dando para socar os bonequinhos aí, eles viver, sofrer, se lascar e gerar a energia do ectoplasma, tá bom. Não precisa caprichar, não. Simplesmente joga eles aí e eles vão se virar e se sofrer é mais energia para nós. Porque eles vão morrer mesmo, depois eles morrem e a gente manda eles de novo. Então funciona assim. Então, nossa dimensão, por ter sido feito desta maneira, pelos cocos, ou de mau jeito, de má vontade, por ela ter sido feito assim, ela é cheia de brechas. Brechas de dimensões, brechas de realidades.
E como nós somos uma aberração cósmica, muitos seres vêm ver nós aqui. Nós somos literalmente um aquário. Nós somos um aquário que seres que não sabem nem o que nós somos, porque fomos criados conforme o Criador, e aí eles vêm aqui observar. E são seres que não têm amor. Eles não sabem o que é amor. Eles não sabem o que é compaixão, sentimento. Eles não sabem o que é ser certo ou errado, porque o certo e o errado é um conceito criado dentro da terceira dimensão. É apenas um conceito criado dentro da terceira dimensão. Então ele pode vir aqui e achar que pode fazer qualquer coisa, porque na realidade ele desconhece qualquer conceito, regra, lei dentro desta realidade que foi criada para os humanos. Então são seres curiosos. Então eles podem interagir de uma forma benéfica, como de uma forma extremamente maléfica dentro dos nossos conceitos comportamentais. Tudo bem? Então vamos lá. E eles estão aqui andando e começa a chover. Estejam eles andando nas cidades, estejam eles no campo, estejam eles em qualquer lugar. Seres de multidimensões, das mais variadas dimensões. Então, ele não sabe como interagir. Ele interage do jeito dele, da concepção lá dele. Então ele vem aqui. Então quando começa a chover, ele entende que a água é um cristal líquido. Porque para a ciência, para o humano, para todo o conceito de ciência da terceira dimensão, a água ela é o quê? Ela é H2O, né? Acho que é hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Acho que é isso mesmo. Então a água é H2O, né? Só que para o humano que não sabe a energia da água e desconhece por ela ser cristal líquido, mas o ser fora daqui, ele entende. E muitas vezes a água cair em muitos desses seres causa o que poderíamos chamar de choque. Choque energético, porque ela é uma configuração para os bonequinhos da terceira dimensão. E muitos seres seriam, digamos que eles tomariam choques. Choque. A água, ao passar pelo seu campo de frequência, causaria distúrbios em muitos deles. E esses seres correm para buscar abrigo, pois muitas vezes eles não, na hora, nem, digamos, têm a reação de voltar para suas realidades. Antigamente, tinha os desencarnados, que hoje eu falo que não tem mais, porque estamos numa reta final e Jeová ele está absorvendo aqueles que morrem. Os draconianos estão absorvendo a energia dos que morrem. Eu já falei isso para vocês, então não tem. Mas quando eu era criança, eu via nas encruzilhadas ou passando pelas ruas multidão de desencarnados. Naquela época ainda existiam os desencarnados. E quando chovia, eles ficavam desesperados para adentrar nas casas das pessoas. E lá no centro da cidade de Uberlândia, eu me lembro, às vezes eu estava lá debaixo de uma marquise de uma loja, né, no centro, ali na Avenida Afonso Pena ou na Floriano Peixoto, que são as principais ruas mais famosas de Uberlândia. E eu me lembro que eu via os desencarnados escalando os prédios igual o Homem-Aranha, só que mais habilidoso que o Homem-Aranha, mais rápidos. E eles adentrando as janelas dos prédios, entrava pela janela do banheiro, eles adentravam pelas janelas das sacadas, as janelas dos quartos. Você via aquela multidão de espíritos subindo, assim, escalando os prédios, né? E entrando, eu via eles entrando dentro dos prédios, das casas,
correndo para dentro das lojas, e eu ficava espantado em ver tudo isso. Só que naquela época os desencarnados iam para dentro da sua casa espíritos de estrupadores, traficantes, ladrões, bandidos, mentirosos e toda a estirpe de seres mais desprezíveis adentrava dentro da sua casa. E quando eles entravam dentro da sua casa, era difícil eles quererem sair. Por quê? Porque eles iam ver você nua, sua filha nua, independente se tem 5 anos, 10, 20 anos, sua mãe, seu pai nu, você nu. Eles achavam legal interagir, bulia com vocês à noite, molestavam vocês à noite quando não praticavam atos sexuais noturnos e começavam a causar brigas e intrigas dentro da casa de vocês quando não começava a presença deles a proliferar doenças na sua casa. Então as pessoas da casa passavam a ser sugadas e passavam a se tornar doentes fisicamente. E fora as perturbações psicológicas que esses seres causavam dentro dessas casas, pois na fuga do abrigo, porque quando se choviam e eles estavam num estado muito deprimente de vibração, eles tinham o mesmo comportamento e a mesma reação de quando estavam encarnados. Qual que é a reação de uma pessoa quando chove? Você não vai correr para você ter abrigo e não molhar? É assim que acontecia. Então eles tinham a mesma reação de não se molhar, querer se molhar. Porque quando você está morto, os desencarnados, eles tinham uma percepção diferente da energia da chuva. A chuva tem energia. E aí eles iam para dentro da sua casa. Só que se você fechasse as janelas, as portas, eles não entravam. Eles iam procurar onde estava aberto para o abrigo deles. Bom, hoje eu digo que não existem mais desencarnados. Eu trabalho com essa linha. Não tem mais desencarnados. Mas nós vamos voltar a múltiplos seres, das mais variadas formas. E aí, quando se tem as chuvas, esses seres também vão procurar abrigo dentro da terceira dimensão, porque as chuvas causam uma interação energética que é desagradável para a maioria deles. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão adentrar o seu apartamento, eles vão adentrar a sua casa, a sua loja. Porque quando está chovendo, a terceira dimensão, ela está sobre uma vibração temporária e ela se torna, para muitos deles, incômoda. Então eles adentram a sua casa. Seres das mais variadas características e formas e seres de multicomplexidade. E aí eles têm um comportamento até pior do que os desencarnados, que não nos incomodam mais. Por quê? Como são seres curiosos, digamos assim, eles estão observando, eles, achando abrigo, eles podem vir a adotar a sua casa e estar com vocês. E tudo que eu falei sobre os desencarnados, eles podem fazer numa esfera maior, por serem o quê? Mais energéticos do que os encarnados. Então, quando se chove, existem regras na terceira dimensão. Regras que vão até além do outro lado. Deve-se, por sabedoria, fechar todas as janelas, até se você mora num prédio ou numa casa, fecha a do banheiro, fecha a da cozinha, fecha a dos quartos. Não precisa fechar na chave, não.
apenas feche, escore e trava lá dentro. Não precisa trancar na chave. É tudo, eu digo, é tudo simbólico. Não é simbólico? É ou não é simbólico? O que eu estou falando, o astral, os alienígenas trabalham com simbolismo. Eu não falei isso nesse vídeo. Então, simplesmente o fato de você fechar mesmo. Não precisa girar o trinco. O simples fato de fechar, lacrar, esses seres não vão entrar na sua casa, no seu apartamento, na sua loja. Ah, Marcelo, mas é bizarro, chover, eu vou fechar minha loja. Mas aí eu vou dizer, sabe os problemas financeiros que às vezes a sua loja passa? Que muitos vão culpar de o mercado, a economia. Mas quando tem crise, o mercado está ruim, a economia está ruim, o seu concorrente está vendendo bem, você fala, pô, o que o cara está fazendo? Que o cara está vendendo muito mais do que eu e eu não estou indo bem nos negócios. Embora o meu produto tenha a mesma qualidade. A questão não é mercado financeiro, a questão não é o mercado de consumo, a questão não é, digamos, toda uma questão econômica. Aí parte-se para a questão espiritual. A questão espiritual que ninguém entende. Aí você vai procurar o centro de Umbanda para fazer trabalho, para melhorar o seu trabalho. Aí você fode o seu negócio e fode você espiritualmente. Ou você vai na religião fazer lá a campanha da fogueira de Israel e você vai desfazer de alguns bens seus para que o Deus deles faça alguma coisa por você e você vai criar dívida de dependência emocional e psicológica com esses seres. Então, onde eu digo para você, é um conselho meu, é um aprendizado meu que eu tenho desde criança, que eu carrego comigo e aplico na minha vida. Lembra quando eu disse para vocês, olha, eu sou cheio de manias. Eu quis expressar para vocês uma ética de conduta dentro da terceira dimensão que eu tenho devido à minha mediunidade, que, digamos, no modo de vista aqui seria manias. Não são manias, são, digamos, condutas que eu tenho devido à minha mediunidade e de eu ver as coisas e perceber as coisas. Então é onde eu digo para você, né? Você vai, se você quiser, é claro, choveu, fecha a porta da cozinha, das salas, janelas todas. Estes seres, eles vão procurar abrigo nas casas ou lugares que ofereçam abrigos a eles. E eles podem ficar lá sendo residentes espirituais nessas casas. E eles não têm um código de ética, pudor. Eles são seres que simplesmente eles vão achar que o que vão fazer, o que acham que deve ser certo para eles. Independente do que vão acontecer com você, ou sua família, os seus animais, eles não estão nem aí. Você não pertence à realidade deles. Eles vão simplesmente interagir como eles bem entender. Então, essa realidade. E janelas com grades? Não adianta não, pessoal. Tem que fechar. Eles sabem que eles podem entrar. A janela estando aberta com grade, já era. Eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre a energia das paredes. Uma coisa que eu aprendi desde criança. Eu vou fazer um vídeo assim, ó, a energia das paredes. Mas eu vou chamar de um outro nome mais técnico astral. O poder das paredes e a energia delas. Eu vou fazer um vídeo, vou ensinar algumas coisas para vocês sobre, digamos, a dimensão das paredes. A parede da sua casa, do seu quarto, a parede que divide a sua cozinha, paredes mesmo, criada, né, levantadas, seja de madeira ou seja de tijolo. Eu vou fazer um vídeo sobre o mundo, a energia das paredes. E quando
se existe um buraco, uma lacuna na parede, até lá adianta. Pessoal, eu estou falando de fechar literalmente as janelas. O simbolismo é o fechar. É o fechar. É o cortar a passagem. Bloquear a passagem. Literalmente, porque quando você fecha... Ó, vou dar um spoilerzinho sobre o vídeo que eu vou fazer o mundo da energia das paredes, o mundo das paredes. Quando você fecha a janela, ou você fecha a sua porta, aquele espaço se torna uma parede fechada. Você fechou a janela e você fechou a porta, temos uma parede sólida energética. Se torna uma parede sólida energética. Assim, quando a chuva se dissipa ou vai embora, digamos, esses seres tendem a ir embora. Eles tendem a irem embora. Seres que estão em abrigos como... Ah, mas na minha varanda, como é que eu fecho? Deixa a sua casa fechada. Deixa a sua casa fechada. Sua varanda é um ambiente que eles vão embora. Entrou dentro da sua porta. Entrou dentro da sua janela que passa para dentro da sua casa. É como dizem, né? O vampiro entra na sua casa só se você convidá-lo? Não, não é nada disso. Ele vai entrar de qualquer jeito. Então, você vai se utilizar da parede, da energia das paredes, que é um bloqueio energético. Vou falar sobre isso de uma forma que vocês nunca ouviram. Então, quando você fecha a janela, fecha a porta, você cria um escudo energético, que é o quê? Que é a energia da parede. Quem nunca... Sabe aquelas janelas que tem vidro? Tem muita casa que tem janela... Tem porta que tem vidro. Já viu que tem portas de vidro? Ou aquelas portas de metal que você abre, tem um compartimento de vidro? Quem nunca de vocês não teve a sensação de ter alguém do lado de fora da casa de vocês observando como se estivesse observando para dentro? Você já teve essa sensação? Ou você até mesmo já viu? Você está dentro de casa, a janela tem, a porta da sala ou da cozinha tem vidro, tem umas que tem vidro, e aí o que acontece? Você olha assim, pô, acho que eu vi alguém lá do lado de fora. Cara, eu tenho a sensação de que tinha alguém parado lá à porta, lá do lado de fora. À noite geralmente acontece isso demais, não é verdade? À noite, né? Ou de dia também. Aí você tá assistindo um filme, de repente todo mundo para, o que foi? Ah, eu acho que eu vi passando alguma coisa ali embaixo na porta, lá do lado de fora. Você vê através do vidro, não é assim? Ou você não teve aquela sensação que você olhou e parece... Geralmente a pessoa ela observa muito pela essa visão, né? Essa visão lateral. Porque eu expliquei isso na série dos Humanos Cósmicos, eu explico porque você vê daqui. E aí você tá assistindo um filme, ou você tá vendo a sua novela, ou sei lá, na sua casa, tem a porta da sala ou da cozinha, e de repente você... Parece que tem alguém lá do outro lado, você olha e fala, nossa, eu tive a sensação que tinha alguém lá do outro lado. Não tem isso? Pois é. Tem. Ele tá te olhando. Ele tá te observando. Ele observa. Mas ele não vai entrar, porque a energia da parede não permite. E por mais que ele seja uma porta, quando você fecha, sela a energia da parede. Ah, mas Marcelo, mas por que então na minha casa é cheio de espírito? É porque eles entram durante o dia. Quando você chega do trabalho, você chega da farra, você vem cheio de obsessores,
seres, eles adentram a sua casa junto com você. Aí eles estão lá dentro. Alienígenas, como eles criaram essa terceira dimensão, os criadores entram aqui e saem na hora que quiserem, como seres alienígenas, como os Greys, que atravessam parede. Mas muitos seres dimensionais não sabem. Então a energia da parede, ela bloqueia. E você fechou a janela e fechou a parede, está bloqueado energeticamente. Ele vai simplesmente te olhar, mas ele não vai conseguir adentrar. A pior coisa do mundo, gente, que é um conselho de um amigo, eu só quero o bem de vocês. Eu não quero vender nada para vocês. Vocês veem, eu sou um cara que eu passo um punhado de dificuldade financeira. Eu sou um tipo de cara que, tipo assim, eu luto muito para poder, eu e minha família sobreviver. Nós não temos o excedente, nós não temos fartura, nós temos o que é necessário, é o que nós conseguimos na nossa vida. Nós simplesmente sobrevivemos aqui. Então não tenho o intuito de vender nada para você, eu não tenho intuito de comercializar nada para você, muito menos esses conhecimentos. Mas eu gostaria que vocês pudessem ouvi-los de uma forma mais... Como aplicar na sua vida, como por exemplo, eu, Marcelo, digo para vocês, meus amigos, não deixem as portas da casa de vocês, dos seus apartamentos, abertas após as 10 horas da noite. Ah, mas é muito calor, Marcelo, não aguento. Põe ventilador. Se você tem condição financeira, instala um ar-condicionado, mas não deixem as portas e janelas abertas. Aqui, para vocês terem uma ideia, às 9 horas da noite eu já fecho. Eu já fecho para utilizar a energia das paredes. Não deixem, por favor, um pedido de um amigo, não deixem as portas de sua casa ou do seu apartamento, onde você vive, abertas após as 10 horas da noite. Não se deve ter portas de casas e janelas abertas à noite. Não é sábio ter portas e janelas abertas à noite. À noite, nós deveríamos ter uma conduta muito parecida à com do Will Smith no filme A Lenda, que quando chega um determinado momento do dia, ele se tranca, ele fecha tudo, e aí ele fica lá, né? Lógico que é um outro contexto, é uma outra realidade. E aí o Will Smith, ele se tranca porque à noite os zumbis estão andando. Então nós temos que ter um comportamento parecido, porque o mundo astral, espiritual, invisível é assim. E à noite é complicado. É complicado. É um conselho, é uma palavra amiga espiritual para vocês. De coisas que eu aprendi e vivi. Entendeu? Então, olha só, pessoal. Esse é o vídeo para você parar, pensar, refletir, analisar. É um vídeo de umas coisas muito sérias. Viver aqui tem que ter cuidados, que eles não fazem questão de mostrar ou ensinar. Mas aqui eu faço questão de mostrar e ensinar a todos vocês, para que vocês... A vida aqui, ela é ruim. Isso é verdade. Mas que pelo menos ela seja um pouco menos ruim. Vocês entenderam agora o porquê da chuva, da existência dela, e por que nós temos a chuva como humanos, o que ela é bizarra para os seres astrais, e ainda por cima que nós não devemos, quando no momento da chuva, estar com nossa casa ou nosso recinto, estar vulnerável à entrada desses seres, que no caso eles vão
adentrar na sua casa e fazer morada com você e sua família. Um forte abraço, muito obrigado por poder me dar a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que eu sou e do que eu tenho aprendido na minha vida. Eu faço questão de passar para vocês e aqueles que quiserem talvez aplicar para tornar a sua vida aqui menos ruim, porque é ruim viver aqui. Aqui não é o ambiente natural nosso. Tanto que nós morremos e vamos embora. Tá bom? Um forte abraço, muito obrigado, muita paz e luz e gratidão por me dar a oportunidade de falar sobre mim e vocês talvez aí aplicarem um pouco do que eu tenho aprendido na minha vida, no mundo astral, no espiritual, nas vidas de vocês. Gratidão, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Foi uma honra. Não deixe de dar seu joinha no vídeo. Foi uma honra, pessoal. Um beijão para todos. Tchau, tchau.